Sejam bem-vindos à Revista Fórum, eu sou Carlito Neto, historiador e cientista político, e hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre o vazamento ou divulgação desses áudios e mensagens trocadas entre o delator Mauro Cid e advogado ali de um dos réus, chamado Eduardo Cutts, que é uma figura bem conhecida do universo do bolsonarismo, porque em várias oportunidades o nome dele está atrelado sempre a alguém que é ligado ao Bolsonaro. Ele hoje representa o réu Marcelo Câmara, já representou o Técio Arnaldo Tomás, que é apontado ali junto com o Carlos Bolsonaro como mentores, organizadores, idealizadores do tal gabinete do ódio. E ele também representou, eu não sei se ele ainda continua como advogado, mas ele representou o Eduardo Talhaferro, aquele assessor do ministro Alexandre de Moraes, que teve as conversas do seu celular vazadas, entre aspas, para o Michael Schallenberg e para o Glenn Greenwald, que divulgaram as trocas de mensagens ali na Folha de São Paulo, mas não encontraram nenhuma irregularidade. Tanto que o próprio Ives Gandra, que é um operador do direito utilizado com frequência ali pelos bolsonaristas para validar suas interpretações da lei, inclusive ele é o autor ali da interpretação mais popular no universo do bolsonarismo, do tal artigo 142 como poder moderador. Ele disse, inclusive, que não tinha nenhuma conduta ilegal encontrada nas mensagens ali. E eu achei engraçado na época, porque naquela época que ele falou isso, nenhum bolsonarista compartilhou as falas do Ives Gandra. Mas quando é para defender o ponto de vista deles, aí sim, aí eles divulgam sem dó o Ives Gandra. O que eu quero trazer para vocês aqui, tá? Muita gente tem comentado nas redes sociais sobre a possibilidade da delação premiada do Bolsonaro, ou melhor, do Mauro Cid em relação aos golpistas e ao Bolsonaro ser revogada. E eu já vou dizer para vocês que, pelo que foi divulgado até aqui, não existe possibilidade da delação do Mauro Cid ser anulada. Após a homologação da colaboração premiada, inclusive vocês podem acompanhar todos os detalhes que envolvem a colaboração premiada lá na Lei 12.850/2013, que é a famosa Lei das Organizações Criminosas, onde você encontra ali os elementos que instruem sobre como se deve proceder no caso da colaboração premiada. Ali fala os elementos que podem ser apontados, fala como é que a delação deve ser feita, explica inclusive que o delator abre mão do silêncio e que precisa, por obrigação, falar todos os fatos, narrar todos os fatos que ele participou ou que ele presenciou dentro da organização criminosa. E aí o que é que teria acontecido, meus amigos? O Mauro Cid teria procurado o Eduardo Cutts, que seria supostamente um amigo, para poder desabafar. E nessas mensagens ali que ele trocou com o Eduardo Cutts, que tem inclusive mensagens de áudio, e o Mauro Cid até manda ali fotografia para provar que é ele, né? Inclusive é engraçado porque tinha alguns episódios dos Trapalhões na Globo, que às vezes o personagem do Renato Aragão estava falando com alguém, aí ele no telefone que ele tava ligando, aí ele ligava, a pessoa atendia, ele falava, sou eu, Didi, a pessoa quem? Aí ele fazia assim com o celular, e eu? Sou eu aqui, ó, Didi, Mocó, Sorrisal, Colesterol. E pegava o celular e passava, o celular não, né, o telefone passava no rosto para a pessoa que tá do outro lado, em tese, saber que quem estava falando era o Didi Mocó, o personagem do Renato Aragão. E no caso do Mauro Cid é interessante, que ele manda a foto e fala assim, estou mandando a foto para provar que sou eu, né, inclusive constituindo prova contra si mesmo. Carlito, por que você está dizendo que a colaboração premiada do Mauro Cid até então, ou seja, até o que surgiu até este momento, não irá cair? E eu vou explicar para vocês que existe uma diferença da delação cair para o Mauro Cid perder os benefícios da colaboração premiada, beleza? Para a delação premiada cair, né, ela ser, depois de homologada, ela ser revogada, ela só pode acontecer por dois motivos. Primeiro, por fatos comprovados ali na narração comprovadamente falsos e que foram aceitos na colaboração premiada, que aparentemente não é o que está acontecendo, né? E ali inclui também, inclusive, os elementos de prova para que a colaboração premiada seja aceita. Não se utiliza a colaboração premiada como instrumento de prova, ao contrário, a colaboração premiada é instrumento para a obtenção de provas. O que isso quer dizer, Carlito? Que o colaborador faz ali a sua delação e, através daquela delação, as autoridades começam a levantar a materialidade sobre a denúncia. Aquilo que se conseguiu materializar e comprovar é aceito na colaboração premiada. Aquilo que o colaborador falou, mas que ele não conseguiu provar,
aquilo não entra para a colaboração premiada. Por quê? Porque delação apenas não é instrumento de prova. Delação é instrumento para obtenção das provas, certo? Então, se tivesse ali uma falsificação comprovada ou algo do tipo, ou se ficasse comprovado que o delator foi obrigado a mentir ou a, sei lá, coagido a depor ali, por exemplo, algo que fica comprovado claramente que não aconteceu no caso do Mauro Cid, por vários motivos. O primeiro, que os depoimentos, diferente do que acontecia durante a Operação Lava Jato, por exemplo, os depoimentos eles são gravados. E o que isto quer dizer, Carlito? Como os depoimentos são gravados, é possível se aferir ali se o indivíduo está sozinho, se ele está acompanhado dos advogados, se as perguntas foram manipuladas ou não. Eu até li em alguns lugares as pessoas falando assim, não, Carlito, mas pelo que eu entendi, o Mauro Cid, segundo os bolsonaristas têm levantado aí, ele teria sido instruído ao que falar. O grande problema é que alguns desses depoimentos do Mauro Cid demoram horas e horas e horas. E todos esses depoimentos, ele está acompanhado dos seus advogados de defesa. As imagens mostram isso, inclusive. Não teria como ele decorar o que ele falaria em 6, 7 horas de depoimento, 8 horas de depoimentos, em vários depoimentos que ele prestou, claro, para situações distintas, mas em vários depoimentos que ele prestou. E tem um outro fator que muita gente não está levando em consideração. Na troca de mensagens dele lá com o tal Eduardo Cutts, tem coisa que ele disse para o Eduardo Cutts que ele não falou na colaboração premiada, mas que ele não só falou porque está escrito, como quando as imagens vieram à tona, e eu me dei o trabalho de assistir todas as colaborações que foram divulgadas naquela altura do Mauro Cid. Quando as imagens da colaboração premiada vieram à tona, tudo aquilo que ele dizia em tese que não tinha dito, mas que tinha dito, se comprovou com as imagens. Tanto que ele até depois tentou explicar para o ministro Alexandre de Moraes, quando ele foi convocado a primeira vez para prestar esclarecimentos sobre esta situação, que ele teria desabafado com alguém ou falado sobre a delação premiada com alguém. Ele disse que, na verdade, tentavam saber as coisas com ele, ele desconversava, ele nunca falava sobre o que ele tinha falado, porque correu o risco de ele perder a colaboração premiada, porque a lei das organizações criminosas ela estabelece que a partir do momento, olha que interessante, das tratativas da colaboração até a sua homologação, precisa se manter o sigilo e a confidencialidade. Se uma das partes, seja lá o delator ou a instituição que fez o acordo de colaboração premiada, vaze isso, o acordo é quebrado. Então a gente já entendeu que não tem possibilidade do acordo ser revogado. Porém, Carlito, tem como o Mauro Cid perder os benefícios da colaboração premiada? Tem. Por quê? Porque vai depender do que estão nas mensagens. Se vocês observarem as mensagens que foram vazadas para alguns veículos da mídia tradicional, os vídeos pelo menos que eu vi delas aí, inclusive até reagi lá no meu canal, se você não me segue ainda, me siga no canal O Historiador. Eu publiquei vídeo sobre isso ontem no canal, inclusive um vídeo bem longo explicando tudo para vocês. As mensagens gravadas ali, em tese, pelo próprio Eduardo Cutts e divulgadas para a mídia, ele não as exibe em ordem cronológica, ou seja, às vezes ele exibe, pelo menos no vídeo tá assim, né, o vídeo que foi divulgado. Às vezes ele pega um trecho da conversa da mensagem, exibe o trecho da mensagem, depois ele volta na outra mensagem, exibe a mensagem, e tem algumas mensagens que são sequenciadas, né, ou seja, que tem vários áudios um embaixo do outro, e pelo menos no vídeo que foi publicado, ele não exibe a íntegra dos áudios, na ordem cronológica, ele às vezes exibe o áudio 2, aí vai para um áudio de outro trecho da conversa, depois ele volta para o áudio 5, aí exibe outro trecho da conversa em outro lugar, e depois volta para o áudio 1. Então não dá para entender porque que ele não exibiu esses áudios de forma cronológica. Mas, e aqui até o colher de chá pro Cid, tá? Se o tom for aquele que estava ali, que o Cid alega que não falou, que fez isso, que fez aquilo, que queriam que ele dissesse aquele lá e ele disse aquele outro, parte do que ele disse ali pro Eduardo Cutts, que ele não disse, ele disse. A gente já sabe, né? As gravações provam isso. Então a tese que ele estaria desconversando porque as pessoas queriam saber da delação premiada dele, ele poderá manter. Porém, na troca de mensagens, ele disse que está conversando com Jorge Serrão, que é uma figura que trabalha para a Gazeta do Povo, trabalhou na Jovem Pan naquela época que a Jovem Pan estava quase que nazificada, tá? No que diz respeito ao radicalismo. Diz que conversou com Alexandre Garcia e com algumas pessoas ligadas à revista Veja. Se foi ele que vazou algumas informações para a Veja ou para alguns desses veículos, aí sim se tem a quebra do sigilo e da confidencialidade do que estaria presente ou não na colaboração premiada. Claro, precisa-se saber o que ele disse. Porque se não tiver nenhuma conexão do que ele disse
com o que está naquelas conversas ali e a colaboração premiada, ele pode alegar que desconversou, como eu falei, porque as pessoas poderiam estar perguntando a ele, procurando a ele para saber da delação, ele desconversou, tá? Mas na melhor das hipóteses para os bolsonaristas, na melhor das hipóteses para ele, o que pode acontecer é só o Mauro Cid perder as benesses, que para mim não é nem melhor, é até pior para eles, porque dependendo da raiva que o Mauro Cid tiver, ele pode acabar falando mais coisa, porque se vocês observarem, o Mauro Cid tá com lapsos de memória, né? Toda hora ele esquece de alguma coisa, não lembra de um trecho, não sabe como é que aconteceu aquilo, não lembra como aconteceu aquele de lá. Talvez com esta situação, a memória do Mauro Cid acabe voltando. O que é que eu posso trazer para vocês dessa discussão toda e que é importante a gente entender aqui, tá? Como é que o bolsonarismo é uma coisa que faz tão mal que o cara, o Mauro Cid, colocou em risco a própria família? Na troca de mensagens, por exemplo, ele disse que o que mais abalou ele foi justamente envolver a família. Mas ele não tem coragem de entregar o Bolsonaro completamente, né? Porque eu acredito que ele escondeu algumas coisas. E como essas pessoas que ele achava que eram amigas dele só agem pelo próprio interesse ou para dos interesses do clã Bolsonaro, do próprio Bolsonaro, e mesmo assim ele continua ali, serve só ao Bolsonaro, assim como outras pessoas. O Bolsonaro já mostrou para todo mundo que se tiver de jogar alguém aos leões para salvar a pele dele, não tá nem aí. Ele vai jogar quem ele tiver de jogar. Isso já ficou comprovado há muito tempo, desde talvez ali o caso que a gente tenha mais emblemático seja o do Bebiano, também teve o caso do Santos Cruz, enfim, de outras tantas figuras que estão por aí. Mas o que eu quero trazer para você em relação a isso? Podem ficar tranquilos, tá? Ou tranquilos no caso, né? A gente não vai ter ali o Mauro Cid tendo a sua delação premiada cancelada e Bolsonaro se safando por causa da delação premiada ter sido suspensa. Mas vamos imaginar um cenário hipotético, nesse cenário de desastre total. Aceitou ali anular a delação. Não vai aceitar pelo que tem, a não ser que surja algo novo. Mas baseado no que foi divulgado, não vai anular a delação. Na melhor das hipóteses, para o bolsonarismo, o Cid perde os benefícios, mas a delação continua válida. Mas vamos para um cenário de terra arrasada, onde a colaboração premiada ela é revogada. Muda alguma coisa, Carlito, em relação ao processo? Praticamente nada. Por quê? Porque muitas das coisas que estão presentes na colaboração premiada do Mauro Cid já tinham sido corroboradas pela própria investigação da Polícia Federal, que constituiu materialidade através de investigação que ela fez, por testemunhas, como é o caso, por exemplo, do general Freire Gomes, como é o caso, por exemplo, do brigadeiro Carlos Batista Júnior. Então não muda, não vai livrar o Bolsonaro da prisão, tá? A gente vai ter, inclusive, agora a acariação que vai ser feita pelo Mauro Cid com o Braga Neto. A defesa do Braga Neto, inclusive, tentou até adiar a data da acariação. O ministro Alexandre de Moraes não aceitou. Mas eu queria ouvir a sua opinião. O que é que você acha que faz alguém colocar a própria família em risco para defender uma figura política que ela idolatra, que é o caso do Mauro Cid em relação ao Bolsonaro? Comenta aqui o que você acha de tudo isso, compartilha esse vídeo se você puder, se inscreva aqui na Revista Fórum, deixa o seu like aqui, me segue nas minhas redes sociais também, me segue lá no meu canal do YouTube. Grande abraço para vocês, bom feriado e até o nosso próximo encontro aqui. Tchau!